Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do InspiraCast, a sua dose semanal de inspiração. Esse podcast que você acompanha pelo Spotify, pelo YouTube, no canal da sua preferência, oferecido pela Croma, uma escola de líderes que te ajuda a encontrar o caminho para liderar de uma maneira mais efetiva, centrado nas pessoas. E já que a gente está falando de pessoas, nosso episódio de hoje é algo super bacana. A gente vai falar sobre produtividade sem burnout. E eu convidei para isso uma pessoa que eu admiro muito, e eu já vou aqui passar a bola para ela se apresentar para vocês, que é a Lu. A Lu tem um programa que chama exatamente Produtividade sem Burnout, acho que super aderente para os dias atuais. Então, Lu, seja bem-vinda ao InspiraCast. Obrigada, Júlio. Primeiro, agradecer o teu convite. Fico muito lisonjeada e honrada quando você diz que também me admira, é muito recíproco. E acho que a gente tem algo que nos aproximou aí depois da minha saída da Caixa, que foi onde a gente se conheceu, mas que fortalece mais ainda os laços que são os valores em comum, né? As nossas premissas de vida são muito parecidas, então acho que é por isso que essa admiração mútua acontece. E eu queria começar dizendo que eu criei este método porque eu buguei, né? Porque eu burnoutei. Eu trabalhava na Caixa até meio do ano passado e pedi demissão, uma coisa que as pessoas se assustam quando eu comento, vindo de um processo de, eu não vou falar cura, porque não existe cura para o burnout, para a ansiedade, mas um processo de aprendizado, aprender a controlar isso tudo depois de um episódio de burnout. Eu descobri que por muitos anos eu tinha um foco errado na minha vida, né? Achava que minha necessidade era uma e era outra, e eu correndo atrás dessa necessidade que não era a real, eu exagerei, eu perdi o equilíbrio, eu foquei 100%, 150% algumas vezes só no meu trabalho e larguei mão da minha vida pessoal. Vejo isso acontecer com muitas pessoas, vejo isso acontecer ainda com colegas, mas também vejo um processo de que as pessoas enxergam mais a necessidade de mudar esse jogo, né? Esse tipo de liderança que você ensina é justamente uma das formas de evitar que isso aconteça com mais pessoas. Quando eu burnoutei, eu parei para estudar sobre mim mesma, sobre o que é que eu estava buscando, porque eu vi que o que eu estava buscando estava me fazendo mal. E aí eu comecei a descobrir algumas questões que também justificavam eu não conseguir aplicar nenhum dos métodos de produtividade que eu já tinha aprendido. Eu tenho três pós-graduações, em todas eu tinha aprendido diversos métodos, eu tinha feito diversos cursos caríssimos sobre o assunto e nenhum eu conseguia aplicar. E aí, quando eu comecei a estudar sobre mim mesma e levar mais a sério a terapia, por exemplo, eu identifiquei que a falta dessa clareza da minha necessidade real, de onde é que eu queria chegar de verdade, é o que faltava para qualquer método de produtividade funcionar comigo. Então eu aprendi, fui me aprofundar em comunicação não violenta, descobri o essencialismo e outras questões que têm relação com a própria vulnerabilidade, com os próprios sonhos. E isso tudo me fez criar um método de produtividade que inclui esse tipo de ação, esse tipo de conhecimento, que eu não vejo em outros métodos. Então, eu criei o sistema Produtividade Sem Burnout, que você já apresentou, e eu chamo isso de sistema, porque ele é um conjunto de vários elementos. Não é só o método embasa esse sistema, mas o sistema é composto por várias formas, vários formatos de ensinar esse método, né? Então depende muito do que a pessoa quer de nível de profundidade para isso. Tem palestra, workshop, vários cursos temáticos, tem curso completo sobre a metodologia, tem e-book, etc. Então eu descobri várias formas de atingir as pessoas com o método de acordo com o que cada um está disponível para aprender, né? E de- mas eu só criei esse sistema e esse método depois de quase, quase morrer, né? Que me perdoe aí a expressão, mas eu fui parar 3 vezes no hospital, na emergência, para entender o que estava acontecendo, e só quando na terceira vez eu parei de vez, e aí sim esse conhecimento todo veio como
uma emergência mesmo para mim. Eu não tinha a noção de que eu precisava desse aprendizado. E hoje eu vejo também isso nas pessoas. As pessoas só percebem que precisam disso depois que já estão num nível muito, muito doentio de excesso, né? E quando eu aprendi, eu testei. Eu testei em mim, testei em colegas, testei em amigos, até que esse método hoje que eu apresento, ele já é o modelo validado, né, com ajustes aí que eu tive que fazer de, de didática, de aplicação mesmo, até de sequência de aplicação das etapas, para formatar isso que hoje é o método livre, né, que é o método que eu aplico em todos esses elementos do sistema. E tem ajudado muita gente aí, principalmente mulheres, porque eu acho que as mulheres estão com essa consciência um pouco mais aguçada dessa necessidade, mas é um método que serve para qualquer pessoa que pretenda ser saudavelmente produtiva, como hoje eu posso dizer que eu sou. Que legal. Deixa eu buscar aqui, até para quem está nos acompanhando, né, nesse podcast, poder entender um pouquinho mais, talvez fazer alguns highlights do que você falou que me chamaram bastante atenção, né, e também a gente aprofundar em alguns elementos da sua fala, né. Quando a gente fala de produtividade, né, como você mesma disse, né, produtividade sem burnout. Hoje, talvez a gente tenha que refletir se no mundo corporativo atual, se no modelo de empresas, né, nós não estamos falando dessa ou daquela empresa, mas no modelo de empresas que existe hoje no Brasil, nos países talvez ocidentais ou mesmo orientais, é possível, de fato, dissociar na cultura organizacional produtividade e burnout. Porque produtividade muitas vezes é confundida com você ser multitarefa, com você estar sempre ocupado ou com você estar sempre sobrecarregado, atrasado nas suas entregas, né? Cheio de demandas, parece que vai juntando, empilhando uma série de características e a gente dá isso o nome, o mito, né? Nossa, aquela pessoa é muito produtiva. Não, né? Produtividade é muito diferente de tudo isso. Produtividade quer dizer o quanto você consegue, de fato, entregar aquilo que você tem de responsabilidades ou de objetivos, seja de tarefas ou de metas, no tempo certo, com o recurso certo, de maneira adequada, e você põe uma cereja do bolo ou um laço de fita nessa história, que é de maneira saudável, né? A se preservar o principal recurso, que é o humano, né? E eu acho que esse é um ponto importante dessa discussão aqui que eu Uhum. vou querer falar um pouco mais com você. E aí, você trouxe dois elementos que são fundamentais, né? Quando você se viu diante da crise, né, você não enxergou os primeiros sinais. Você Uhum. talvez não tenha enxergado os pequenos sinais. E Nem os quantas. pedidos dos amigos eu enxerguei, né? As pessoas Pois tentaram me é, mostrar. pois é. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, em busca de, entre aspas, sermos mais produtivos, a gente não negligencia os pequenos sinais, os primeiros sinais também, e em função disso a gente entra em uma certa bola de neve que nos leva, né, a alcançar esse estágio. Tá aquela dorzinha nas costas, que no começo era uma bobagem, é uma coluna, é por causa da postura. Eu não estou usando o apoio de pé. Aquela dorzinha de cabeça chata, não, mas é porque, né, uma dipirona passa. Aquela pontada no estômago, né, que está acontecendo ali, dia sim, dia também. Ah, é porque eu estou comendo muito fora em restaurante, a qualidade da alimentação não está boa. E a gente vai, de certa forma, até, como você mesma disse agora, eu não ouvia os amigos, a gente não vai ouvindo os sinais que a gente mesmo, né, que o nosso próprio corpo, que o nosso próprio ser está emitindo para a gente, e com isso a gente vai testando o limite. Uhum. E eu lembro de uma amiga minha, né, bastante intensa essa amizade, que ela também chegou a um estágio de burnout parecido com. Parecido não, né? Também chegou a um estágio de burnout, cada um tem sua característica. E ela falava isso para mim, ela falava, Júlio, eu fui protelando
para eu testar. Parece que eu estava testando qual era o limite. Eu acreditava que eu era uma super heroína, que não, eu aguento mais um pouco. Não, pode botar que eu Uhum. aguento mais um pouco. Pode dar mais que eu aguento também. E quando de repente eu vi, aquilo tudo desmoronou, aquilo tudo caiu. É mais ou menos assim, Lu, o momento, o processo? É isso, mas a busca não é só pela produtividade, porque tem uma questão, né, de a gente achar que produtividade é estar ocupado, mas na verdade o estar ocupado é como o hamster na rodinha, né? Tá sempre em movimento e indo para lugar nenhum. Eu tenho um conceito de produtividade que é um pouco mais complexo do que o simples fazer mais com menos, né? Eu digo que para você se considerar produtivo, ou uma empresa se considerar produtiva, ela precisa estar fazendo o que precisa ser feito, e esse é o ponto-chave. A maioria das empresas hoje não tem, não leva em consideração o que Clareza. precisa ser feito. Bem feito, você comentou isso, né, com qualidade no prazo que precisa ser feito, porque também a tempestividade é importante para você se considerar produtivo, com o esforço compatível com o resultado. Isso também as empresas negligenciam. Se eu posso fazer o melhor sistema e aplicativo do mundo para o meu cliente, mas se o esforço for tão grande que quando eu lançar para ele, ele já migrou para outra empresa porque outra lançou antes algo mais simples e que atendia a necessidade dele, eu não fui produtiva. E tem que também manter energia para continuar fazendo tudo isso desse jeito. Então, também tem a questão de vamos fazer tudo hoje muito bem feito, com muita qualidade, exatamente o que precisa ser feito, e amanhã ninguém aguenta mais fazer nada. Então, todos esses fatores, para mim, têm que estar presentes para que eu considere algo produtivo, uma empresa, uma pessoa. E aí, o que eu falei sobre a busca pela produtividade não é só isso que leva a gente ao burnout. O burnout ele é muito visto como um excesso, né? Como o excesso de trabalho. Mas ao mesmo tempo ele é um. Por que que tem um excesso, né? Porque no outro lado tem uma ausência. Se eu estou trabalhando demais, eu estou deixando várias outras coisas de lado. Então o burnout chega quando esse ponto aí se distancia, né? Excesso de um lado e muita ausência do outro. Eu paro de fazer as coisas que eu gosto, paro de ter relações sociais, eu paro de estudar, eu paro de me exercitar, eu paro de me alimentar direito. Toda essa ausência, ela se junta para formar o burnout. O burnout não é só o excesso de trabalho, porque uma coisa atrai a outra. E ele chega porque você está buscando algo que a produtividade parece ser a chave para aquilo. Na verdade, você usa a falsa produtividade para atingir a tua necessidade que você não está enxergando. A minha necessidade, na época, eu entendia, eu achava que era ser reconhecida, ser promovida, ser indicada para projetos. E isso me fazia aceitar tudo quanto é convite, estar em três, quatro projetos diários da minha, da outra, da outra, da outra. Porque primeiro que eu gosto muito de estar com um monte de gente, né? De estar relacionando e ajudando e explicando, e entendendo, viabilizando. Eu adoro resolver problema. Então, eu achava que eu tinha que aceitar todos os convites. E essa busca pelo reconhecimento, poxa, as pessoas hoje no mundo corporativo, como as lideranças têm muita dificuldade de entender o que é realmente produtividade, elas acabam facilitando a avaliação dos seus funcionários por quem trabalha mais. É meio que uma forma de facilitar para a liderança também decidir quem é o melhor da equipe. E aí, como as empresas valorizam isso, né? Num geral, assim, as empresas valorizam mais quem trabalha mais do que quem entrega o resultado, até porque elas têm dificuldade de medir resultado. A gente entrega o que a empresa parece querer. Se a gente se mostra ocupado e por isso é bem visto, a gente continua nesse mesmo ciclo. Então, a busca não é exatamente pela produtividade, a gente usa uma falsa noção de produtividade para buscar o que a gente realmente quer e aí a coisa desanda, porque nem isso é produtividade e nem consegue atingir o que a gente realmente quer. Perfeito. Eu acho que, assim, aí você conecta, né, esses elementos que você trouxe com o momento que nós vivemos enquanto humanidade, né?
eu gosto muito de, acho que já falei isso aqui no InspiraCast, a Marilena Chaui, que é uma filósofa brasileira, ela fala que a gente não vive um momento de transformação, a gente vive um momento de mutação civilizacional. O ser humano, pós-telas, pós-revolução digital, ele tem se comportado em todos os aspectos da sua existência de uma forma diferente. Nas relações humanas, nas relações consigo mesmo, nos objetivos, nas especificações, enfim. E isso é como se nós tivéssemos uma mutação de espécie, né? Eu gosto muito dessa definição, porque eu acho que tudo isso contribui muito com esse momento que você está dizendo, né? Querendo ou não, hoje você tem uma cultura que privilegia consumo, privilegia poder, privilegia o descartável, né? O consumo associado à rápida, a rápida fluidez, né? Ou a Uhum. fluidez das coisas, né? A coisa de você ficar passando tela, passando microvídeos, microfotos e etc., e consumir o seu tempo naquela condição, isso tudo parece que dá a gente uma falsa sensação de ocupação, contribui para o fenômeno do se sentir superocupado e te distancia do essencial que você trouxe lá no Uhum. começo da nossa conversa, que é o autoconhecimento e a clareza de propósito, né? A Lu nos deu uma pista, talvez muito essencial, né? Além de ressignificar o que significa, ressignificar o que significa, né? Além de ressignificar a produtividade, você também precisa se reconectar com você mesmo, Uhum. né? Esse movimento é um movimento de dentro para fora, porque é um movimento que parte do seu autoconhecimento e da clareza de propósito para que você possa Exatamente. alcançar um modelo de produtividade mais eficiente, inclusive, e que te gere satisfação, porque não adianta você querer ser mais produtivo e isso não te gerar uma satisfação pessoal, né? Eu conheço pessoas na Croma, alguns alunos nossos, que em algum momento até vieram participar com a gente de formações em gestão do tempo, em gestão da produtividade, que nós tivemos aqui, e que eram pessoas produtivas, mas o seu modelo mental de produtividade, elas estavam buscando como é que eu faço mais, como é que eu consigo fazer mais alguma Uhum. coisinha no meu dia, né? É porque não Ao, achou também a satisfação naqueles resultados, né? exato, exato, porque não conseguiu conectar o seu nível de produtividade, vamos chamar assim, com o seu propósito pessoal, Uhum. e com isso não conseguiu estabelecer uma relação de satisfação naquela produção. Quando eu falei do meu caso, que eu só descobri o porquê que nenhum método de produtividade tinha funcionado comigo, era por conta da minha falta de clareza das minhas próprias necessidades, o que eu percebi lá, e eu percebo com os meus mentorados e alunos, é que a maioria das pessoas traçam metas de vida ou de carreira, e os dois juntos, porque para mim é tudo a mesma coisa, baseado numa média do que todo mundo quer. Então, por que que eu tinha esse plano de ser promovida? Porque minha necessidade de reconhecimento e de validação me fazia pensar que ser promovida era a única forma de acontecer isso. Hoje, no meu próprio negócio, vendo tanto de pessoas comentando sobre o resultado que eu dei na vida delas, eu tenho muito mais reconhecimento e validação do que eu tinha buscando essa promoção que eu não usei esse caminho do estar sempre ocupada para buscar. É Então, essa. porque, desculpa, se você me É. permite, para mim faz muito sentido, porque a gente está mais ou menos na mesma fase, né, Uhum, do jogo, e eu acho que tem uma relação muito grande, porque essa validação hoje, ela está no sujeito, ela não está no predicado, né? E isso transforma completamente a forma como você se relaciona com a expectativa, com a validação, com o feedback, com o propósito. Quando você internaliza, você não é mais o predicado da situação, né? uhum. Mas você é o sujeito desse movimento como um todo. Ô Lu, tem um professor nosso aqui na Croma, ele é professor de cultura organizacional, o professor Cláudio Queiroz,
E ele Conheço. tem um livro, conhece? Que bom. Conheço, já fui em Ele, palestras dele. que bom. Ele tem um livro que é sobre carreira, né? Uhum. Chama-se O Elo da Gestão de Carreira. E esse elo é um acrônimo, na verdade, ali, é, de empregado, liderança e organização. Ele fala Uhum. que para você crescer na sua carreira, você tem que conjugar as forças, né? Enquanto colaborador, enquanto liderança, enquanto organização. Se esses três elementos não estiverem confluindo, né, Alinhados. de maneira adequada, alinhados, e você não aproveitar as oportunidades, etc., você não consegue escalar sua carreira de maneira adequada. Eu não vou Uhum. tratar isso sob a ótica da carreira, mas eu vou tratar sob a ótica aqui da produtividade. Eu particularmente entendo que esse tripé no mundo corporativo, ele tem que estar em cena em todos os temas, em todas as temáticas, né? E eu quero falar sobre isso justamente porque eu quero introduzir o papel do líder, né? Hoje nós Uhum. estamos falando aqui da sua realidade, da sua história, né? De quem se vê numa condição de autocobrança por uma maior produtividade, e talvez não enxerga que isso pode levar a um burnout, então tem que se redescobrir, tem que ressignificar. Mas muitas vezes, as pessoas que estão nos escutando, nós mesmos aqui, nos colocamos numa posição de liderar pessoas. E Uhum. nossas atitudes, nossas ordens, nossos comandos, podem levar pessoas ao burnout, né? Com Então, assim, se você certeza. olhasse, e eu sei que você tem um projeto de liderança, né? Uhum. Saudavelmente produtiva, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que Tá é correto. isso. E aí, assim, eu queria, nesse momento, olhar um pouquinho o lado do copo menos cheio, tá? Quais são os sintomas de uma liderança que pode vir a provocar situações como essa de burnout nos seus colaboradores? É, as causas de uma liderança ruim são parecidas com a causa de um empregado sozinho se provocar essa situação. Então, a comunicação ruim, a falta de clareza do. Eu tenho duas premissas para a produtividade saudável, que é clareza de objetivos, seja pessoal, seja do time, seja da empresa, e a segunda, a comunicação eficaz. Então, tanto o líder que não consegue ter esses dois pilares bem alicerçados, quanto uma pessoa, um indivíduo lá do time também não tem, os dois chegam no caos. O líder tem muito mais impacto nisso, porque é o líder que ele vai sendo o caos, ele propaga o caos. Por mais que o time seja de pessoas organizadas, de pessoas autônomas, de pessoas estudiosas, o peso do líder nesse momento é muito grande. É como se o líder aí, nesse caso, se ele tivesse se ele está nessa situação de não saber gerir o próprio tempo, a própria energia, comunicar melhor com o time, ele se torna o líder que atrapalha o time, que atrapalha os resultados. E não só. Para mim, esse é até o pior tipo de líder do que aquele que se isenta. Aquele que não fede nem cheira, deixa o time fazer tudo sozinho. Eu acho que esse líder é menos prejudicial ao time do que esse que atrapalha, que interrompe as pessoas, que não respeita o tempo das pessoas, que não dá a clareza necessária para as demandas, que faz as pessoas ficarem andando igual barata tonta atrás de informação porque ele não conseguiu organizar isso tudo. Então, os sintomas dessa liderança, quando o líder, como indivíduo, não sabe fazer essa gestão em si mesmo, é potencializar esse problema no time, mesmo que o time tenha as habilidades necessárias para se organizar. Então, a comunicação, por exemplo, se eu sou um líder que fico ligando para o meu funcionário a cada documento que eu preciso encontrar e não encontro, eu estou interrompendo o fluxo de raciocínio, eu estou tirando a pessoa de um trabalho que ele deveria estar executando com concentração, por pura e simples falta de organização. Se eu marco reuniões para dizer que são nas reuniões que as coisas acontecem, que são nas reuniões que a integração acontece, e aí a pessoa sai da reunião sem nada resolvido, sem ter
sem ter tido a necessidade daquela reunião, eu sou um líder que atrapalha o resultado do time. Tem alguns dados, dar uma colinha aqui, só para ficar mais, não falar nenhuma besteira, né? A NR1, que é a norma regulamentadora, uma das normas regulamentadoras da CLT, que foi atualizada agora com vigência a partir de maio, ela traz como riscos das empresas, também os riscos psicossociais. E aí ela traz alguns exemplos num guia que foi lançado agora, alguns dias atrás, justamente porque estava na iminência de entrar em vigência, que me fazem acreditar mais ainda no que eu estou falando aqui, tá? Porque eles trazem aqui, por exemplo, baixa clareza de papel ou função, como um dos fatores de riscos psicossociais na empresa. Baixo controle ou falta de autonomia. As pessoas não têm autonomia na empresa justamente porque elas não sabem exatamente qual é o propósito daquele negócio, não tem a clareza de objetivos, não está bem comunicado. A baixa demanda ou a super demanda, né, a subcarga e a sobrecarga são igualmente prejudiciais para as pessoas, né? Até a subcarga, inclusive, é um dos problemas que são correlacionados ao assédio moral, né? Aí ele cita aqui especificamente, trabalho em condições de difícil comunicação. A própria norma regulamentadora traz isso como risco psicossocial. Trabalho isolado. Então, tudo isso que eu estou falando sobre comunicação e clareza de objetivos, que eu já trazia para o meu método, a norma regulamentadora sobre riscos psicossociais no trabalho trouxe em forma de exemplos como sim são riscos psicossociais. E isso tudo traz consequências péssimas para as pessoas, para a reputação do líder, e é isso que eu acho que mais pesa para o líder. O líder tem ego, obviamente, todo ser humano tem, né? Mas o líder, ele tem um pouco mais de peso, o ego dele nas tomadas de decisão. Então, ele tem que entender que tudo isso também, quando ele não leva em consideração, a reputação dele fica prejudicada. E, em última instância, mas não menos importante, o prejuízo financeiro das empresas, né? Claro. Tem um ponto interessante na sua fala, quando você trouxe agora esse fechamento a respeito do líder e falando especificamente aí do ego. Eu trabalho num projeto agora com uma professora romena que atua nos Estados Unidos, na Northeastern University e no MIT, que é um trabalho sobre smart skills, Uhum, competências para um futuro melhor, né? E a primeira delas é maturidade emocional. Quando a gente que é diferente de inteligência emocional. Quando a gente trabalha líderes, né, emocionalmente imaturos, a gente percebe exatamente isso que você trouxe, né? Uma necessidade de validação, uma necessidade de satisfazer os desejos do ego, né? E nesse momento particularmente parece até controverso, né? Porque eles geralmente se cercam de pessoas que dizem o que eles querem ouvir. Então, uhum. aquela satisfação do ego acaba se tornando uma satisfação de ego completamente ilusória, né? Porque se o Se todo mundo pobrezinho ou a concorda. pobrezinha se o pobrezinho ou a pobrezinha estão satisfazendo o ego, pelo menos com alguma coisa efetiva, com uma entrega verdadeira, com uma produtividade bacana, né? Aí você vai falar, é humano, né? É focar no ego. Agora, satisfazer o ego com aquele cordão de puxa-sacos, com aqueles elogios ou validações compradas, parece até um tanto quanto controverso e eu fui me lembrando sobre isso. Mas tem um outro ponto interessante também na sua fala, porque, e para mim, de certa forma, às vezes até é um dilema, né? Eu convivi muito tempo com gestão de equipes, gestão de grandes equipes, gestão de vários níveis de equipe, e eu vi isso acontecendo por muitas e muitas vezes, que é um dilema do ponto de vista situacional, né? Muitas vezes o líder entende que o desengajamento do corpo funcional, das pessoas que ele lidera, é por falta pura e simples de compromisso. E, Uhum. do ponto de vista dos liderados, a dificuldade de se engajar
é pela falta de clareza e pela falta de orientação, né? Então veja que você tem Ou sobre o mesmo excesso, né? ou Ou excesso de excesso, orientação. ou Acontece muito excesso, também. excesso de orientações contraditórias, inclusive, É, exato. né? E então é interessante a gente enxergar sobre o mesmo fenômeno dois olhares diferentes, a falta de empatia entre as partes para Uhum. tentar se conectar e entender qual das metades ou quanto das metades que corresponde à soma da verdade, vamos chamar assim, e com isso produzir um ambiente e um modelo de liderança, inclusive, saudavelmente produtivo para fazer eco aqui no seu modelo, no seu método, né? Agora, Lu, a gente está chegando no final desse episódio e eu, nossa, já estou aqui meio que pressentindo que a gente tem tanto para falar ainda, mas sem dúvida a gente vai ter muitas oportunidades para isso. Eu queria, assim, não ficar só do ponto de vista da identificação do, vamos chamar de problema, né, Uhum. da condição e das suas causas, mas eu queria olhar um pouquinho para frente. Vamos imaginar que quem está nos assistindo em uma plataforma das que a gente disponibiliza aqui, o InspiraCast, está se perguntando, tá bom, parece que eu estou me vendo nisso que eles estão falando. Como é que eu faço? Como é que eu saio? Qual que é o primeiro passo que eu dou em direção a fazer uma mudança, a direção a fazer um U nessa trajetória e mudar um pouco a dinâmica. Qual é a sua contribuição tão valiosa para isso? Tá. Você citou uma palavra aí que para mim também faz muito parte de tudo que eu aprendi e aplico nesse método, que é a empatia, porque uma das teorias que embasam o meu método é a comunicação não violenta e ela é embasada na empatia. Só que o que é empatia para comunicação não violenta? É diferente do que a gente costuma ouvir, né? Se colocar no lugar do outro. É impossível se colocar no lugar do outro. A gente não tem as mesmas vivências, o mesmo repertório, mesmas dores. Então, para a comunicação não violenta, a empatia é você tentar com curiosidade e autenticidade entender a necessidade do outro para poder tentar chegar numa decisão que favoreça os dois lados e, ao mesmo tempo, também compreender exatamente a própria necessidade. Porque você também não pode deixar só a necessidade do outro se sobrepor nas decisões. E aí, a partir disso, é que eu firmo com toda a propriedade que ter clareza das próprias necessidades, ter a curiosidade para entender a necessidade do outro, aí nesse caso, eu como time do líder, eu como líder do meu time, e também ter a clareza das necessidades da empresa, além daquilo que está lá no planejamento estratégico, de uma forma que talvez você nem participou, mas entender exatamente realmente qual é a necessidade real daquela empresa. Se você tem essa clareza da tua, do teu time, ou você como time, do teu líder e da empresa, você já tem aí o asfalto colocado para você trabalhar a produtividade. A partir daí, sempre se aprimorar com comunicação, sempre, 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 porque sem comunicação não tem nem confiança. Você deve ter acompanhado os memes do show da Lady Gaga, que não foram poucos, e teve uma situação que me chamou muito a atenção, que foi da menina que meteu o atestado na empresa para ir para o show. E surgiram diversas teorias, ninguém sabe qual é a realidade da história, mas eu fiquei criando hipóteses, né? Certo não vai não vai estar nunca, né? Mas vamos entender o que pode ter chegado nesse ponto. Será que essa pessoa tentou pedir uma folga para o show da Lady Gaga? Porque eu lembro que muitas vezes aconteceu comigo de eu ter um compromisso pessoal e negociar isso com o meu time, com o meu chefe, sem precisar mentir. Eu reponho em outro horário, eu adianto uma folga, eu mudo minhas férias, mas eu nunca precisei mentir para chefe nenhum o que é que eu ia fazer naquele momento. Por que que essa pessoa talvez teve que mentir? Essa mesma relação de que essa pessoa teve que mentir, talvez não é a mesma causa que talvez ela tenha que esconder que perdeu R$ 100.000 da empresa e não pode contar para ninguém porque senão ela vai ser punida? A falta de confiança vem dessa falta de comunicação clara, da falta de empatia
E de uma outra coisa que você também mencionou em algumas falas tuas ali, que é né, que tem a ver também com o ego do líder não se demonstrar vulnerável, do líder não contar para o time que vai sair mais cedo para passear, para fazer algo que não é extremamente essencial para, né, na visão das pessoas no senso comum. Então, se o líder também não se demonstra vulnerável, ele também não permite que as pessoas se demonstrem vulneráveis com ele. E a confiança não Perfeito, acontece. Então, são perfeito. essas questões que eu acho que tem que iniciar e trabalhar a própria empatia, a autoempatia, para entender as próprias necessidades e as dos outros, e aí, a partir disso, também, de uma forma mais prática, melhorar a comunicação para que tudo isso colhe, né? Para que tudo isso seja mesmo um alicerce para a produtividade saudável. São super dicas, eu diria. Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou me permitir concluir o nosso episódio refletindo um pouco sobre elas. Eu costumo dizer, Lu, que colocar-se no lugar do outro não é empatia. Colocar-se no lugar do outro é antipatia, porque não tem coisa pior do que você querer se colocar no lugar de Resolver o problema. alguém, resolver o problema do outro, expressando a inabilidade do outro, porque no final das contas é isso que vai acontecer depois. Tá vendo? Ó, eu vim aqui, me Uhum. coloquei no seu lugar e fiz o que você tinha que ter feito. Por que que você não fez assim? Nossa, tão simples, né? Então, para mim, isso é Tem a razão. definição, na verdade, de antipatia. Eu uso uma definição de empatia que eu gosto muito, que empatia é reunir-se com o outro para Exato. É acolhimento, né? compreender, exatamente, para compreender a perspectiva dele e juntos encontrarem o melhor caminho, que pode nem ser o dele nem o seu, pode ser inclusive um terceiro, Uhum. né? Perfeito. Outra coisa importante que você trouxe e que fica uma dica boa, né? Você falou aí, o líder precisa se mostrar vulnerável. O sistema, ele não se permite ser vulnerável. O Uhum. sistema corporativo é o sistema dos campeões, é o sistema dos heróis, que só existe no mundo dos gibis. Porque no final das contas, toda essa imagem, né, de líderes vencedores, isso tudo, é uma imagem muito mais criada do que existente. Porque na Nada liderança sustentável. sim, porque na liderança nós somos sim vulneráveis. Quantas vezes eu tive momentos de muita crise, de muita dificuldade, de ter que fazer escolhas indesejadas, inclusive, para poder alcançar esse ou aquele objetivo, Uhum. né? Sem abdicar, obviamente, dos meus valores, porque isso para mim sempre foi muito claro e caro, né? Mas você precisa sim assumir as suas vulnerabilidades e romper com essa lógica do sistema, né? E por fim, de novo na sua fala, empatia e comunicação. Você falou um pouco mais na metade do episódio em comunicação e clareza de propósito. No Uhum. final das contas, as pessoas querem tanto um método, uma receita de bolo, as 3 dicas mágicas para se tornarem mais produtivas, e isso é o que menos importa. Como Exato. você vai dar tração depois à sua produtividade, se você vai usar esse ou aquele método, é o que menos importa, porque se você tiver Concordo. vencido a etapa da clareza de propósito e da comunicação, todos os métodos vão funcionar muito bem. Se você não tiver vencido a etapa de clareza de propósito e comunicação, todos os Nenhum. métodos vão fracassar, Perfeito. né? Perfeito. Extraordinário, extraordinário. Uhum. Eu agradeço, Lu, assim, foi um presente gravar com você e apresentar, né, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. E eu faço um convite, se você está acompanhando pela primeira vez o InspiraCast, se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve e segue o perfil do podcast no Spotify, porque toda segunda-feira você tem um episódio novinho que traz temas que te ajudam a liderar e causar impacto positivo. Eu queria fechar com uma consideração extraordinária aqui. Produtividade não é sobre fazer tudo. Produtividade é fazer aquilo que importa sem perder a si mesmo. Afinal de contas, ninguém se importa até saber o quanto você se importa. Lu,
Obrigado de coração. Passo para você fechar também e deixar um tchau para a nossa turminha aqui. Obrigada. Júlio, acho que a gente resumiu bem aí, como você falou, tem muita coisa para ser dita sobre esse assunto, né? Mas é isso, eu concordo e inclusive sino exatamente isso que você está falando. Se você não tiver essas premissas básicas, você não vai chegar à produtividade saudável nunca. Nem a própria produtividade, porque eu acho que se não é saudável, não é produtivo também, né? A gente acrescenta a palavrinha só para ficar mais claro que está falando de outro tipo de conceito. Mas é isso. Agradeço muito o seu convite também. Convido aí o pessoal para acompanhar o canal, porque realmente Júlio Volpe é uma pessoa que eu admiro há muitos anos como líder e a gente precisa seguir esse tipo de exemplo. Quando eu falo de se demonstrar vulnerável, é porque se o líder não for algo, ele também não vai poder esperar que o time seja, né? Então, vamos ser exemplos, vamos ser exemplo em tudo. Se eu quero ser o ocupado e não o produtivo, eu também não posso esperar que o meu time seja produtivo além, além de ocupado, né? Perfeito, Então, é perfeito. isso. Que bom, Lu. Obrigado mais uma vez. E fica aqui a dica para que Obrigada. você siga o nosso canal e acompanhe todos os episódios do InspiraCast. Um próximo episódio vai estar disponível na próxima semana. Um abraço e até lá.